Bom dia! Vamos continuar nossa leitura lendo a Bíblia e o Catecismo da Igreja Católica em um ano, né? Com o cronograma do Padre Mário Sartori. Vamos lá? Nós estamos no nosso 34º dia. Ontem eu não consegui fazer a gravação, né? Eu sei que é uma falha minha, mas acontece. Vamos lá. Então nós estamos em Êxodo. Agora nós vamos para o capítulo 3 e 4 de Êxodo. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Cadê? Gênesis já foi. Pera lá, gente. Capítulo 3 e 4 de Êxodo. Vamos lá. Minha folhinha chega a estar grudada. Muito bem. Vocação de Moisés. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Um dia em que conduzira o rebanho para além do deserto, chegou até a montanha de Deus, Horebe. O anjo do Senhor apareceu-lhe numa chama que saía do meio de uma sarça. Moisés olhava, a sarça ardia, mas não se consumia. Vou me aproximar, disse ele consigo, para contemplar este extraordinário espetáculo e saber por que a sarça não se consome. Vendo o Senhor que ele se aproximou para ver, chamou do meio da sarça. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. E Deus, não te aproximes daqui, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que te encontras é uma terra santa. Eu sou, ajuntou ele, o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E não ousava olhar para Deus. O Senhor disse, eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os clamores por causa de seus opressores. Sim, eu conheço seus sofrimentos, e desci para livrá-los da mão dos egípcios, e para fazê-los subir do Egito para uma terra fértil e espaçosa, numa terra que mana leite e mel. Lá onde habitam os cananeus, os heteus, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Agora, eis que os clamores dos israelitas chegaram até mim, e vi a opressão que lhes fazem os egípcios. Vai, eu te envio ao faraó, para tirar do Egito os israelitas, meu povo. Moisés disse a Deus, quem sou eu para ir ter com o faraó e tirar do Egito os israelitas? Eu estarei contigo, respondeu Deus. E eis que um sinal de que sou eu que te envio. Quando tiveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus sobre essa montanha. Moisés disse a Deus, quando eu for para junto dos israelitas, e lhes disser que o Deus de seus pais me enviou, e a eles que lhes responderei se me perguntarem qual é o seu nome? Deus respondeu, eu sou aquele que sou. E ajuntou, eis como responderá aos israelitas, aquele que se chama. Eu sou, envia-me junto de vós. Deus disse ainda a Moisés, assim falarás aos israelitas. É Javé, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Quem me envia para junto de vós. Esse é o meu nome, para sempre, e é assim que me chamarão, de geração em geração. Vai, reúne os anciãos de Israel e dize-lhes, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu-me, e disse-me, eu vos visitei, e vi o que se vos faz no Egito, e disse, eu vos tirarei do Egito, onde sois oprimidos, para fazer-vos subir para a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, terra que mana leite e mel. Eles ouvirão a tua voz,
Irás então com os anciãos de Israel à presença do rei do Egito e lhes direi: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos apareceu. Deixa-nos, pois, ir para o deserto a 3 dias do caminho para oferecer sacrifícios ao Senhor, nosso Deus. Eu sei que o rei do Egito não vos deixará partir, se ele não for obrigado pela força. Mas estenderei a mão e farei do Egito com toda sorte de prodígios que farei no meio deles. Depois disso, o faraó vos deixará partir. Farei com que esse povo ganhe as boas graças dos egípcios. E, quando partirdes, não ireis com as mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e àquela que mora em sua casa objetos de prata e ouro, e vestidos que poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas. Assim despojareis os egípcios. Moisés respondeu: eles não me crerão, nem me ouvirão, e vão dizer que o Senhor não me apareceu. O Senhor disse-lhe: o que tens nas mãos? Uma vara. Joga-a por terra. Ele a jogou por terra, e a vara transformou-se numa serpente, de modo que Moisés recuou. O Senhor disse-lhe: estende tua mão e toma-a pela cauda. Ele estendeu a mão e tomou-a, e a serpente tornou-se de novo uma vara em sua mão. É para que creiam que o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, realmente te apareceu. O Senhor continuou: mete a mão no teu seio. Ele meteu a mão no seu seio, e quando retirou sua mão estava leprosa, tão branca como a neve. O Senhor disse-lhe: mete de novo a mão no teu seio. Ele meteu de novo a mão em seu seio, e retirando-a, eis que ela se tornara como o restante de sua carne. Se não te crerem nem obedecerem à voz do primeiro prodígio, crerão à voz do segundo. Se ainda permanecerem incrédulos diante desses 2 prodígios, nem te ouvirem, tomarás da água do Nilo e a derramarás por terra. A água tirada do rio se tornará sangue sobre a terra. Moisés disse ao Senhor: ah, Senhor, eu não tenho o dom da palavra. Nunca tive, nem mesmo depois que falastes ao vosso servo. Tenho a boca e a língua pesada. Senhor, disse-lhe: quem deu uma boca ao homem? Quem o faz mudo ou surdo? O faz ver ou faz cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois eu estarei contigo quando falares e ensinares o que terás a dizer. Ah, Senhor, disse Moisés, mandai quem quiserdes. Então o Senhor irritou-se contra Moisés. Não tens Araão, disse-lhe, teu irmão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Ei-lo justamente que vem ao teu encontro, e vendo-te se alegrará, e seu coração. Tu lhe falarás, lhe porás as palavras na boca, e quando falardes, eu estarei contigo e com ele, e vos ensinarei o que tereis de fazer. É ele quem falará ao povo em teu lugar. Ele te servirá de boca, e tu lhe servirás de Deus. Toma em tua mão esta vara com a qual operarás prodígios. Volta de Moisés ao Egito. Moisés partiu de volta para junto de Jetro, seu sogro, e disse-lhe: rogo-te que me deixes partir e voltar para junto de meus irmãos no Egito. Vou ver se ainda vivem. Jetro disse a Moisés: vai em paz. O Senhor disse a Moisés em Madiã: vai, volta ao Egito, porque todos aqueles que te atentavam contra a tua vida estão mortos. Moisés tomou consigo sua mulher e seus filhos, fê-los montar num jumento e voltou para o Egito. Levava na mão a vara de Deus. O Senhor disse a Moisés: agora que voltas ao Egito, cuida para que todos os prodígios que te concedi o poder de operar, tu os faça na presença do faraó. Mas endurecerei o seu coração, e ele não deixarás partir o povo. Tu lhe dirás: assim fala o Senhor, Israel é meu filho primogênito. Eu te digo:
Deixa ir o meu filho, para que ele me preste um culto. Se te recusas a deixá-lo partir, farei perecer teu filho primogênito. Estando Moisés a caminho numa estalagem, o Senhor atacou Moisés, procurando matá-lo. Séfora tomou então uma pedra afiada, cortou o prepúcio do seu filho e atirou-o aos pés de Moisés, dizendo: Tu me és um esposo de sangue. Assim o Senhor o deixou. Séfora havia dito esposo de sangue por causa da circuncisão. O Senhor disse a Arão: Vai ao encontro de Moisés no deserto. Arão foi. E, encontrando seu irmão na montanha de Deus, beijou-o. Moisés contou-lhe tudo que lhe tinha dito o Senhor ao enviá-lo a todos os prodígios que ele tinha ordenado fazer. Moisés e Arão continuaram seu caminho e reuniram todos os anciãos da terra. Arão repetiu todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés, e este fez os prodígios em presença do povo. O povo acreditou. E tendo ouvido que o Senhor viera visitar os filhos de Israel e que vira a sua aflição, inclinaram-se e prostraram-se. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Agora nós vamos lá para o Salmo 33. Ação de graças pela libertação recebida. De Davi quando simulou alienação na presença de Abimeleque e despedido por ele partiu. Bendirei continuamente o Senhor. Seu louvor não deixará meus lábios. Glorie-se a minha alma no Senhor. Ouçam-me os humildes e se alegrem. Glorificai comigo o Senhor. Juntos exaltaremos o seu nome. Procurei o Senhor e ele me atendeu. Livrou-me de todos os temores. Olhai para ele a fim de vos alegrardes. E não se cobrir de vergonha o vosso rosto. Vede este miserável. Clamou e o Senhor ouviu, de todas as angústias o livrou. O anjo do Senhor acampa em redor dos que temem e o salva. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz o homem que se refugia junto dele. Reverenciai o Senhor, vós seus fiéis, porque nada falta àqueles que o temem. Os poderosos empobrecem e passam fome, mas aos que buscam o Senhor nada lhes falta. Vinde, meus filhos, ouvi-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Qual é o homem que ama a vida e deseja longos dias para gozar de felicidade? Guarda a tua língua do mal e teus lábios das palavras enganosas. Aparta-te do mal e faze o bem. Busca a paz e vai ao seu encalço. Os olhos do Senhor estão voltados para os justos, os seus ouvidos atentos aos seus clamores. O Senhor volta e sua face irrita contra os que fazem o mal, para apagar a terra a lembrança deles. Apenas clamaram os justos, o Senhor os atendeu e os livrou de todas as suas angústias. O Senhor está perto dos contritos de coração e salva os que têm o espírito abatido. São numerosas as tribulações dos justos, mas de todas o livra o Senhor. Ele protege cada um dos seus ossos. Nenhum só deles será quebrado. A malícia do ímpio o leva à morte, e os que o odeiam o justo serão castigados. O Senhor livra a alma dos teus servos. Não será punido quem a ele se acolhe. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Agora nós vamos para Mateus, capítulo 19. Vamos lá. Capítulo 19. Aqui, capítulo 19, do 1 ao 15. Cadê o 15? Tá aqui. Vamos lá. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Ministério de Jesus na Judéia. Debate sobre o matrimônio. Após esses discursos, Jesus deixou a Galiléia e veio para a Judéia além do Jordão. Uma grande multidão seguiu e ele curou seus doentes. Os fariseus vieram perguntar-lhe, para pô-lo à prova:
É permitido a um homem rejeitar sua mulher por um motivo qualquer? Respondeu-lhes Jesus. Não lestes que o Criador no começo fez o homem e a mulher e disse: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois formarão uma só carne. Assim já não sois dois, mas uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu. Disseram-lhe eles: por que então Moisés ordenou dar um documento de divórcio à mulher ao rejeitá-la? Jesus respondeu-lhes: é por causa da dureza de vossos corações que Moisés havia tolerado o repúdio das mulheres. Mas no começo não foi assim. Ora, eu vos declaro que todo aquele que rejeita sua mulher, exceto no caso de matrimônio falso, e desposa uma outra, comete adultério. E aquele que desposa uma mulher rejeitada, comete também adultério. Seus discípulos disseram-lhe: se tal é a condição do homem a respeito da mulher, é melhor não se casar. Respondeu ele: nem todos são capazes de compreender o sentido dessa palavra, mas somente aqueles a quem foi dado. Porque há eunucos que o são desde o ventre de suas mães. Há eunucos tornados tais pelas mãos dos homens, e há eunucos que a si mesmos se fizeram eunucos por amor ao reino dos céus. Quem puder compreender, compreenda. As crianças. Foram-lhe então apresentadas algumas criancinhas para que pusesse as mãos sobre elas e orasse por elas. Os discípulos, porém, as afastavam. Disse-lhe Jesus: deixar vir a mim essas criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhe assemelham. E depois de impor-lhe as mãos, continuou o seu caminho. Palavras do Senhor, palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Agora vamos para o catolicismo da Igreja Católica. O item 275. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, não. Aqui. 275. Achei um acampamento de casais aqui que tá escrito assim, ó: a minha fé me diz atrás de quem eu estou indo. Importante, né? Vamos lá. Então é do 275 ao 281. Resumindo, juntamente com Jó, o justo, nós confessamos: reconheço que podes tudo e para ti nenhum pensamento é oculto. Fiel ao testemunho da Escritura, a igreja com que frequência dirige sua prece a Deus Todo-Poderoso e Eterno, crendo firmemente que para Deus nada é impossível. Deus manifesta sua onipotência, nos convertendo de nossos pecados e nos restabelecendo em sua amizade pela graça. Deus que... tá escrito em latim, não consigo ler, mas a tradução tá aqui. Ó Deus, que manifestais o vosso poder sobretudo na misericórdia. Se não crermos que o amor de Deus é todo-poderoso, como crer que o Pai pode nos criar, o Filho nos remir e o Espírito nos santificar? O Criador. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Com essas solenes palavras inicia-se a Sagrada Escritura. O símbolo da fé retoma essas palavras confessando Deus Pai Todo-Poderoso como o Criador do céu e da terra, de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Por isso falaremos primeiro do Criador, em seguida de sua criação, e depois da queda no pecado, do qual Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio nos resgatar. A criação é o fundamento de todo o desígnio salvífico de Deus, o começo da história da salvação, que culmina em Cristo. Inversamente, o mistério de Cristo é a luz decisiva sobre o mistério da criação. Ele revela o propósito em vista do qual
No princípio, Deus criou o céu e a terra. Desde o início, Deus tinha em vista a glória da nova criação em Cristo. Por isso, as leituras da Vigília Pascal, celebração da criação nova em Cristo, começa pelo relato da criação. Igualmente, na liturgia bizantina, o relato da criação constitui sempre a primeira leitura das vigílias das grandes festas do Senhor. Segundo o Testamento dos Antigos, a instrução dos catecúmenos para o batismo seguia o mesmo caminho. Então, hoje nós ficamos por aqui, nosso 34º dia. Amanhã é sábado, segunda temos mais um dia de leitura da Palavra do Senhor. Paz e bem e um ótimo final de semana.